que eu vou falar, né? Porque a Franca obrigado. falou por 10 minutos e ela já falou tudo, já englobou tudo. Eu não sei mais o que falar agora. Mas tudo bem, bora lá. O contexto dela, o seu eu sei. Eu vou falar no meu contexto. Falou, né? A gente vai vivendo várias fases na nossa vida, então é diferente de quando a gente começa. A motivação, ela é uma, né? Você quer conhecer, você quer tudo de uma vez, né? De uma forma resumida, eu comecei a reparar que os meus amigos e as pessoas com quem eu me relaciono, elas me ajudam, né? Diversas vezes eu quis parar, eu quis desistir. Então, sei lá, sair com a galera, tá no meio da galera, assim, que geralmente, quando a gente tá envolvido nesse meio da arte, da dança, a gente acaba sendo, os nossos amigos são aqueles, né? Então, às vezes você quer fugir, mas não tem muito pra onde fugir. Então, a própria galera, ela te ajuda, ela te apoia, ela fala, vem aqui, senta aqui comigo, vamos conversar. Então, eu acho que o que mais me mantém motivado mesmo é essa troca, sabe? Às vezes eu faço isso, tá? Quando eu tô muito saturado de algo, eu tento me desconectar da dança em si, né? Porque a gente vive isso, né? O tempo inteiro. Então, a gente trabalha, a gente, às vezes, vamos gravar um vídeo, vamos, sei lá, vamos filmar não sei aonde. Então, a gente sempre tá consumindo dança o tempo inteiro. Tá em casa, tá assistindo vídeo de dança, tá vendo didática, sabe? Outras coisas. Então, às vezes, eu tento me desconectar e ir para outras áreas. Vídeo, como que funciona a edição, como que funciona, sei lá, a música, sabe? Então, eu, no caso, fiz faculdade de design, então teve um período longo da minha vida que eu fiquei me dedicando para isso, que eu, inclusive, até trabalhei com isso, a parte de design gráfico. Então, quando a gente vai consumindo outros tipos de coisa, vem umas ideias meio loucas, assim, sabe? E isso também faz com que a gente pare para pensar e fale, caramba, tipo, eu sinto falta da dança, sabe? Tipo, eu amo realmente aquilo. Eu consegui pesar e colocar, tipo, na minha vida, caramba, o que eu realmente quero, sabe? Porque tudo vai ter um pró e um contra, né? Então, é natural a gente se sentir desmotivado algumas vezes com N coisas. Mas hoje eu tenho 30, né? Hoje eu consigo, assim, falar, não, realmente eu amo dançar e é isso que eu quero, sabe? Por mais que eu, né, viaje, faça outras coisas, assim, essa troca que eu tenho com os meus amigos, essa parte de se desconectar um pouco, voltar, sabe? De pesar as coisas, tudo isso contribui para me manter, assim, motivado. Isso me ajuda e isso, na realidade, é até um toque, assim, para a galera, assim, que às vezes está pensando, meu Deus, né? Que vai assistir esse vídeo e vai pensar, o que eles fazem para se manter motivados, né? Então, o conselho que eu dou é esse, às vezes, se desconecta um pouco, vai fazer outras coisas, sabe? Espera sentir aquela inspiração, vir aquela inspiração, aquela vontade de algo, sabe? Eu preciso fazer isso. Inclusive, eu aplico até hoje as coisas que eu aprendi do design, da faculdade, na questão de dança, né? De gravação de vídeo, de edição, de fazer portfólio, de flyer, de divulgação. Então, isso contribui bastante, a questão de fotografia. Se afastar para poder se aproximar, né? A gente tem universos diferentes, cada um tem origens diferentes, mas a gente tem uma estrutura que move a gente que é muito parecida, né? Acho que todo mundo que está muito próximo da dança ou das artes de modo geral, ela se movimenta de uma forma muito específica. Uma coisa que move a gente, a motivação motivar é dar ânimo, né? Dar alma, né? Dar energia para se mover, para continuar fazendo a coisa. Eu acho que uma das coisas, o mais pode parecer meio namastê na Laíra, mas é uma crença que a gente tem, pelo menos eu tenho, assim, que é uma crença na arte e no potencial transformador que a arte tem. Acho que acreditar nesse movimento e em como a gente consegue afetar as pessoas com o que a gente faz, eu acho que isso é uma coisa que me motiva. E toda vez que eu sinto algum retorno disso, seja alguém falando de um vídeo meu, seja alguém comentando depois de um espetáculo, depois de um show, falando, nossa, cara, incrível isso que você fez, nossa, como isso me tocou, nossa, como você tem uma movimentação que me apeteceu aos olhos e me vislumbrou a minha vista, sabe? E acho que esse retorno é uma coisa que alimenta a gente muito. Então, acreditar nesse potencial da arte. Outra coisa é a identidade. Não sei o que existe no meu mapa astral, que eu sou muito adaptativa. Então, eu tenho a certeza de que eu poderia trabalhar em qualquer coisa que eu quisesse. Assim, se eu precisasse estar na área comercial de alguma coisa, eu poderia estar lá e seria foda e estaria muito rica. Mas eu não me identifico com aquilo. Eu não me identifico com o universo de estar numa mesa de escritório fazendo toda a mesma coisa todos os dias, sabe?
Então, acho que essa coisa do senso de pertencimento desse universo da arte ou da dança, uma identidade que a gente tem com esse lugar, acho que é uma coisa que também me motiva. Assim, crença, identidade e relações. Eu acho que as relações que a gente cria dentro desse universo, elas são potentes. Então, quando eu cheguei aqui, que eu tive acesso a que é um expoente da dança educação no Brasil. Assim. Tive acesso a todo aquele universo de conhecimento, de crença, de tudo aquilo que é muito inspirador em termos de dança para mim. Eu acho que aquilo foi uma coisa que me deu um gás, que me motivou a dançar 7 anos seguintes na companhia, sabe? Quando eu vejo pessoas e companhias e coletivos, quando eu estabeleço relações com pessoas que me inspiram, ou que me façam reforçar a minha crença e a minha identidade, eu acho que isso também é muito motivador. Então, quanto mais a gente está se movimentando, quanto mais a gente está se relacionando com esses pares, quanto mais a gente está compartilhando os nossos trabalhos, mais a gente vai se motivar. É muito visível. Eu vejo o Franco postando um vídeo dele e falo, nossa, que incrível, eu compartilho também. Isso, de alguma forma, é um gás para ele continuar fazendo o que ele faz, sabe? Então, essa coisa desse senso de pertencimento. De ser aplaudido, de ter a casa cheia, né? Que hoje é tudo muito virtual e não pode ser diferente diante da pandemia que a gente está vivendo, né? Da gente produzir alguma coisa e as pessoas curtirem, compartilharem, comentarem já é um grande incentivo. Então, por favor, gente, façam isso, tá? Porque todas as pessoas que produzem isso, elas querem um retorno, sim, porque é essa motivação que elas precisam para continuar. Apoio o artista independente. As pessoas apoiam popularidade, não tipo... Franco, você roubou a minha deixa. Eu ia falar disso agora, garoto. Tu compartilhou comigo, cara. Eu lembrei, eu te faço. Compartilhado não é roubado. Eu guardo no coração o que você compartilha comigo, eu lembro. Mas é uma frase. Na realidade, ele não foi para o nosso meio da dança, né? Mas ele foi compartilhado de uma forma geral, enquanto arte. Aquela frase, né? Vocês não apoiam talento, vocês apoiam popularidade. E aí, me vem várias coisas na cabeça. Não só no sentido de estar na mídia, estar no Instagram, no YouTube, ter tantos mil seguidores. Me vem também outras relações, porque a gente sabe que tem vários grupos, várias companhias de dança que elas não são tão midiáticas, que não tem bailarinos com artistas, cantores, por exemplo, mas que elas recebem mais incentivo, né, de políticas públicas para conceber o seu espetáculo, porque tem um nome maior, né, porque produzem mais. Políticas públicas, quando a gente está falando de um edital da prefeitura, ou um edital do Estado, ou um edital a nível federal, elas não têm tanto isso forte. Mas todo e qualquer edital que eles são via empresa privada, por exemplo, o edital da Oi Futuro, o edital da Natura, o edital do Boticário na Dança. Boticário na Dança. Toda e qualquer empresa que vai trabalhar a nível de incentivo fiscal, eles têm como um dos itens do edital deles o nível de potencial midiático, que é o quanto esse artista ele tem um potencial de ter uma projeção e um grande alcance na mídia. E é óbvio para a gente que nem todos os artistas têm uma poética e um trabalho que vai ter um alcance muito grande. Lá, por exemplo, na companhia de dança Calete, que eu fazia parte, os nossos espetáculos eles eram intencionalmente criados para 30 pessoas, 50 pessoas. E a ideia é que a lotação fosse essa, porque assim a gente consegue garantir uma interatividade que, de fato, vai afetar o público da forma que a gente gosta, que faz parte da nossa poética. Mas isso, para uma empresa que vai contemplar um projeto no edital, não é interessante. O interessante para eles é que a gente esteja num grande teatro com 700 milhões de pessoas no público assistindo e, ao mesmo tempo, sendo transmitido para milhares de outras pessoas, porque isso é um alcance que vai evidenciar a marca diante desse trabalho artístico. A gente sabe que não é muito bem assim que funciona. E é disso, muitos trabalhos incríveis de dança contemporânea, de danças afro-norte-americanas ou de toda e qualquer outra linguagem que tem um viés mais de pesquisa, ele acaba sendo
preferido, sabe? Pensando dentro desse panorama aí Desculpa, gente. que o Nigel abordou. Tem um terremoto na casa do Alex. Ai, meu Deus. Ela caiu. Pensando nisso que o Nigel falou, tudinho, bonitinho. Pensando em universo menor, pensando enquanto física, não pessoa jurídica. Como é que você pensa essa relação, né? De eu preciso ter milhões de seguidores para alcançar e o meu talento é deixado de lado por conta disso. Eu preciso fazer o que o público quer. Como é que vocês lidam com essa relação? Existe um lugar de sempre tentar manter o equilíbrio, né? De a gente entender, por um lado, quais são os nossos limites e até onde a gente expande ou estende a nossa arte para contemplar esse olhar que não é o nosso, né? Que é o olhar do mercado, que é o olhar do capitalismo, que é o olhar do que é vendável. E aí acho que é entender qual que é esse limite, porque chega algumas situações assim que são muito complicadas. Já lá no Caleidos, por exemplo, vou até compartilhar questões de bastidores que já aconteceu de ser reunida um dos representantes comerciais, por exemplo, da Faber-Castell, e ele propor e falar, olha, a gente banca esse espetáculo interativo, lúdico, com crianças, maravilhoso, arrasou, a cara da marca. Mas a gente vai ter que, no figurino de vocês, fazer um lápis, assim, grandão, colorido, da Faber-Castell. Pode ser? Incluir isso na estética do figurino. Aí ela chegou e falou, não, não pode. Não faz parte da proposta poética do trabalho. Incluir um lápis no figurino dos bailarinos. Meus bailarinos não vão estar com esse tipo de figurino. E aí perdemos um grande patrocínio que poderia gerar uma mega circulação da Faber, patrocinada pela Faber-Castell, por conta de algo que excedeu o nosso limite. Quando esse olhar empreendedor corporativo ele fere os nossos princípios, eu acho que aí não vale mais a pena fazer esse tipo de parceria. Mas, de repente, em alguma situação ou outra, que a gente consegue dar uma cara mais comercial para esse nosso trabalho, ele vai alcançar um público interessante, mas, ao mesmo tempo, a gente não vai estar ferindo nenhum princípio nosso, acho que aí tudo bem. Então, é entender caso a caso, né? Como... Isso. Essa questão, principalmente que a Mayara colocou de Instagram, de seguidores também, de visibilidade, né? Na questão do trabalho. Vai muito de cada um, né? Eu como o Naide falou, né? Tem que ver até onde isso vai trazer algo de fato para vocês, né? Para você. Eu não fico muito antenado nessa questão. Claro que a gente gosta que as pessoas acompanhem seu trabalho, que as pessoas deem like, que as pessoas ajudem a compartilhar. Quanto mais você vai nesse joguinho, né? Você vai tendo que gerar conteúdo e aí você vai tendo que... O Franco sabe muito bem disso, né? Você vai tendo que sempre ficar alimentando porque as pessoas perceberam que você tá nessa mesma sintonia, nessa mesma vibe da galera. Então, aí começa a vir uma certa cobrança, e aí começa a interferir até na parte de criação, aí você começa a surtar, e aí, por conta disso, acaba caindo naquilo outro que eu falei, que a gente tem que se distanciar para depois se reconectar e falar, caramba, peraí, parei, o que eu virei? O que eu sou, né? Oferecer um trabalho, contratar o seu serviço, querendo te dar mais visibilidade do que pagar o seu trabalho, entendeu? Eu mesmo já tive vários convites de pessoas, então, eu vi, não sei o que lá, tal, eu queria te convidar, isso vai ser legal pra você, vai te dar mais visibilidade. É ele e o discurso do, mas vai ter comida no camarim. Eles estão assim, ó, pau a pau. Sim, que é tipo, sim. Não, mas a gente banca transporte e alimentação então, é por até que ponto? Tem que ver, você também tem que se impor, né, como artista, não aceitar tudo também e tal, mas as pessoas não têm noção muito, né, então me chamaram para coreografar uma menina que ela acabou de conseguir um contrato com uma gravadora grande aí. A pessoa não tem dinheiro para pagar um coreógrafo, entendeu? Mas vai te dar visibilidade quando o trabalho sair. Não. Amigo, eu tô trabalhando há 20 anos já. A minha visibilidade é meu trabalho. Então, e você teve muitas coisas, né, Franco? Muitas coisas bacanas, e cadê, né? Então, esse negócio de seguidores, se você ficar muito também nessa pira, você acaba perdendo, eu acho, um pouco a sua identidade. Eu acredito que as redes sociais, elas impulsionam a gente talvez a ter mais visualizadores, mas não mais contratantes, sabe?
As pessoas que estão ali te assistindo, elas não estão te pagando. Elas podem te ver bem, mas daí para chegar um momento de rolar algum convite, algum contrato, alguma coisa mais séria e profissional. Eu abstenho um pouco de aprofundar muito, porque eu estou num processo muito sensível ainda de conseguir estabelecer pensamentos concretos sobre rede social, porque se eu sabe como ainda está tudo eu ainda estou nos questionamentos. A minha cabeça e as sensações que eu tenho, eu estou questionando muito. Então, por isso que eu vou me abster, senão eu vou passar 70 horas falando. Mas Nigel e Alan super contemplam o que eu penso. Eu acho que a única coisa que eu consigo pontuar para não me alongar é que o que eu questiono muito é que a popularidade na rede está sendo muito mais visada do que o trabalho aqui fora. O valor das coisas está mudando. É muito mais sobre dar o like e ver no story e superprodução do que você realmente, como o Nigel fala, contratou ou buscar dar visibilidade para a arte das pessoas que estão no corre aqui fora. Quando ali dentro do universo midiático começa a ser muito mais interessante do que a arte aqui fora, aí eu já tô assim. Isso foi uma das grandes coisas. Você tem 1 bilhão de likes na sua última visualização, mas o quanto isso realmente está positivamente instruindo as pessoas a ter acesso à arte, a querer dançar, ou contratar serviços de dança, ou, sabe? Que às vezes é porque você tá seminu dançando, é porque ela quer continuar vendo suas fotos bonitinhas, de close. Às vezes é porque crítico, né? ela quer te pegar, usar essa rede como ferramenta, que super funciona, sou rico por causa disso, ou me sustento por causa disso. Mas não é uma realidade, né? A gente sabe que tá deixando muito mais gente doida com... Se vocês se localizarem, Franco Sim. excluiu a rede social dele, ele tinha seguidores, tinha algumas fotos e tudo mais, ele excluiu, ele decidiu excluir, tá? Só para vocês entenderem. Mas eu acho que o meu teste de minha experiência, que eu quero vivenciar ou levantar com isso, é o quão relevante eu sou aqui fora, sem rede social. Porque eu tô no corre como todo mundo. Estudo muito, tô em todos os lugares que posso estar, tipo, trabalhando, dando aula, estudando. E a rede social nunca foi uma rede relevante para mim. Pelo contrário, eu ia na esperança de ser mais próximo das outras pessoas, né? Não, eu vou conseguir vender meu trabalho, fulano consegue também, ele é muito bom e ele é minha inspiração. Enfim, a gente quer usar dessas referências também, né? Só que para mim nunca foi. Eu quero ser relevante aqui fora. Se o meu trabalho é bom de alguma forma e eu tô inserido nos lugares, eu não tô escondido numa gruta, então as pessoas também veem a experiência social que eu quero viver, assim. Não quero mais me sentir nessa obrigação de... Porque isso eu estou falando sem usar aquelas palavras de efeito de o mundo, a sociedade, as pessoas. Estou falando eu. As expectativas que eu criava, com os conteúdos que eu criava, e essas expectativas não vinham. O like de fulano que eu gostaria de ter, porque é inspiração. Tipo, uma caralhada de gente da dança me segue, mas eu não tenho like de ninguém. Então, será que meu trabalho não é bom? Mas aí eu posto uma foto sem blusa, todo mundo dá like e todo, entendeu? Tipo, que relação é essa? Tipo, como é que se o negócio ali é para dança, para mostrar minha dança, para, né, enfim, para fazer contato, para não tava funcionando para mim. Eu quero ser uma pessoa mais próxima do meu discurso. Então, processar as minhas incoerências e tirar de mim tudo que é incoerente com o que eu falo, sabe? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Eu não quero ser essa pessoa. Eu quero ser a pessoa que acredita no que fala e que exerce o que fala. Mas a gente vai se despedindo. A gente sabe que, né, a gente tem que se automotivar, estar numa rede de amigos maravilhosos que diz, é isso, vamos lá, continua, e bate palma, e não sei o quê. Porque a gente sabe que não vai vir do nada. A gente sabe que vai vir de pessoas próximas e que amam a gente e que acompanham o nosso trabalho. Então, eu quero que vocês falem alguma coisa motivacional aí para a galera não desistir também, né, gente? Que a gente precisa de artistas multifacetados. Ai, menina, a arte dessa também é um exercício de cura, né? Eu sempre falo isso. Porque, querendo ou não, essa arte acaba à tona, né? Internacionalizando várias questões nossas. E isso, de alguma forma, acaba reforçando quem a gente é. E eu acredito que o estado de arte, né? O estar em arte, inspirar a arte, fazer a parte, é algo por si só é muito revigorante. Reforçar as suas relações
estar do lado de gente que valoriza também a arte, porque por mais que a gente esteja numa cena artística, muitas vezes algumas pessoas que estão ali junto com a gente na cena artística não acreditam na arte em si. Acreditam no fazer, que às vezes ele está muito pautado num ego, numa vaidade, que ela quer de alguma forma se colocar no mundo usando a dança como ferramenta, mas a dança não é ferramenta para nada. A dança, ela é algo que emana, né? Emana dos nossos corpos, e se a gente acredita nisso, eu acho que é nesse caminho que a gente tem que vibrar, né? Pessoas que também acreditam nisso junto da gente. Bom, isso é basicamente tudo que o Nigel falou, né? Mas a gente só vai dando RT um no outro. Mas assim, o que eu sempre falo, inclusive para alguns alunos meus, é que seja você a sua verdade, né? Então, assim, não tente se comparar com o outro, porque a gente vive muito, né, é um país assim, muito desigual, então eu vejo muitas pessoas se comparando. Então, seja você sua arte, tenha você o seu tempo, né? Cada pessoa, às vezes tem pessoas que conseguem chegar primeiro, ou conseguem um objetivo que você está lutando muito para conseguir, mas assim, não fique se comparando com outras pessoas, seja você a sua verdade, leve o seu tempo, eu tenho que postar vídeo, ou tenho que fazer isso porque fulano está fazendo. Não, cada um tem um tempo, cada um tem uma forma de conseguir chegar lá, entendeu? Às vezes o outro conseguiu, mas você vai ter que fazer um outro rolê para conseguir chegar, entendeu? Então eu sempre falo isso. E seja a sua verdade, né? Viva a sua verdade, não queira viver uma ilusão ou viver o que o outro está vivendo. Respeita seu tempo, olhem com carinho pro outro, não só na arte, no mundo, e estejam em lugares onde as pessoas te olhem e te incentivem com afeto. Esqueçam essa história do melhor, do pior, do quem curte mais, do que... A gente precisa lembrar disso, do fator humano nessas relações. Para não ficar uma trajetória traumatizante, uma trajetória pesada, uma trajetória, sabe? Estejam em lugares e valorizem pessoas que olham para os outros como pessoas. Não interessa se você é o pica das galáxias que dá 200 piruetas, o famoso que faz coreografia no 220. Se ele não olha pro iniciante que não sabe que é esquerda ou direita, mas que entra com sonho na aula dele para ser alguém foda também, se essa pessoa não é vista com carinho, talvez não valha tanto a pena. Vamos fazer essa arte, se mantenha motivado assim, com pessoas por perto que te olhem com carinho, que te olhem como um ser humano em desenvolvimento e que tem seu tempo. Então, respeita seu tempo, se quiser parar, para, se quiser dar um tempo, para. Se quiser continuar, continua. Só respeita seu tempo e prioriza o afeto. Gente, com esse depoimento lindo que quase me fez chorar. Palmas! Como vocês me motivam. Vocês me motivam. Não. A maior motivação foi esse encontro. Adorei.